O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu agir por conta própria, realizando articulações nos bastidores, para reduzir a crescente influência da China dentro do Brasil, algo que preocupa empresários, militares e até mesmo o governo de Donald Trump. A movimentação de Tarcísio não é discreta. Ele sabe que cada encontro e cada palavra dita tem peso no cenário nacional e internacional. Enquanto o presidente brasileiro estreita laços com regimes autoritários, como China, Rússia, Irã e Venezuela, Tarcísio tem buscado apoio com lideranças norte-americanas para reforçar o estado de São Paulo como parceiro confiável do Ocidente. Essa postura tem gerado desconforto em Brasília. E agora, com a turma de formação de Tarcísio na AMAN chegando ao posto de general, o atual governo brasileiro passou a enxergar o governador de São Paulo como um inimigo central. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Recentemente, a tensão ficou ainda mais evidente quando exercícios militares conjuntos entre Brasil e Estados Unidos foram cancelados, um reflexo direto do afastamento promovido pelo governo brasileiro. Que o Brasil usa muito, por sinal, imagens de satélites norte-americanos para cartografia. A gente depende muito, por exemplo, dessa parceria que existe há décadas entre os Estados Unidos e o Brasil. Não, o Exército, as Forças Armadas Americanas, do ponto de vista de aliança e fornecimento de materiais, é o nosso principal aliado, né? Essa ruptura fragiliza o fornecimento de tecnologia, insumos e armamentos de ponta, interferindo nas relações que há décadas sustentam a defesa nacional. O que se observa é a tentativa deliberada do presidente brasileiro em alinhar o país a potências comunistas. Isso desagrada aliados tradicionais e gera dúvidas sobre o futuro da cooperação militar que, desde 1952, garantiu treinamento e modernização para as Forças Armadas brasileiras. O tarifaço de Donald Trump, que elevou em 50% as taxas sobre produtos brasileiros, já trouxe enormes prejuízos para alguns setores produtivos do Brasil. Somado a isso, a guinada ideológica do atual governo brasileiro cria barreiras ainda maiores para o diálogo diplomático. Nesse cenário, Tarcísio tenta buscar alternativas para que o Brasil não seja engolido pela dependência de Pequim. Durante encontros discretos, Tarcísio reuniu-se com Gabriel Escobar, encarregado da embaixada norte-americana, e com Brian Kemp, governador da Geórgia, que é um estado norte-americano com empresas posicionadas em todo o mundo. Mais do que gestos diplomáticos, Tarcísio realizou tratativas concretas sobre investimentos, empregos e segurança. Hoje, empresas do estado da Geórgia geram em torno de 12 mil vagas de emprego em território brasileiro. E Tarcísio enxerga nesse elo uma forma de preservar a presença norte-americana no Brasil. Essas reuniões secretas entre Tarcísio e autoridades norte-americanas caíram como uma bomba no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro e seus aliados interpretaram as movimentações de Tarcísio como um ato de insubordinação política, uma espécie de desafio silencioso à linha ideológica comunista adotada pelo governo federal. Empresários paulistanos têm pressionado o governador, haja vista que São Paulo foi um dos estados mais afetados pelo tarifaço de Trump. Muitos setores perderam competitividade e agora veem em Tarcísio a única liderança capaz de buscar uma solução que vá além do discurso ideológico.
Para especialistas em geopolítica, a preocupação maior é que a crise com os Estados Unidos tem fortalecido a China, que aproveita o espaço deixado pelos norte-americanos para ampliar sua presença no mercado brasileiro. Isso inclui setores estratégicos como energia, telecomunicações e infraestrutura. A situação se agrava ainda mais porque o presidente brasileiro insiste em manter o alinhamento ideológico com Xi Jinping, ignorando os riscos de dependência tecnológica e financeira. A falta de equilíbrio comercial pode transformar o Brasil em refém da política externa chinesa. Tarcísio, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, tem mantido relações fortes com a cúpula militar. Em 2025, seus colegas de turma alcançaram o generalato e agora participam diretamente das decisões estratégicas das Forças Armadas no Brasil. Esse elo pessoal fortalece sua capacidade de articulação dentro da defesa nacional. Esse respaldo de oficiais generais dá mais segurança para que o governador de São Paulo mantenha diálogos com autoridades norte-americanas, sem ser visto apenas como um político estadual. Ele se posiciona como interlocutor de confiança, capaz de manter a ponte entre o Brasil e o Ocidente. Enquanto isso, o governo brasileiro enviou 2 oficiais generais para atuarem como adidos militares permanentes na China, um movimento inédito e simbólico da guinada ideológica. O gesto foi interpretado por muitos como submissão às diretrizes da China. Essa entrega gradual de setores estratégicos ao comunismo preocupa, porque o Brasil sempre foi reconhecido por equilibrar relações, preservando sua autonomia e a balança comercial nacional. Mas, com as ações recentes, essa autonomia pode ser totalmente comprometida. A política externa do Brasil passa a ter 2 polos. Um do atual governo do país, alinhado ao comunismo, e outro paralelo sendo articulado nos bastidores por Tarcísio, que age como contrapeso. Essa divisão interna pode gerar crises diplomáticas ainda maiores. Nas Forças Armadas, a resistência a essa mudança é clara. A tropa tem reafirmado o compromisso histórico com os Estados Unidos e a doutrina ocidental, que moldaram por décadas a estrutura militar brasileira. O temor é que a insistência em importar modelos chineses ou russos acabe enfraquecendo a interoperabilidade, prejudicando treinamentos conjuntos e comprometendo a defesa do país em cenários reais de conflito. Será que teremos uma mudança drástica na doutrina militar do Brasil? Ou o legado histórico de alianças e treinamentos será mantido? Deixe aqui nos comentários sua opinião e participe do debate. E se você também precisa de firmeza para enfrentar longas jornadas,